Grande professor, amigo, irmão, Eduardo Haddad. Como é que você está, meu amigo? Chique, rico, forte, bonito, bom de tiro e mentiroso. Bom demais aí estar com você Boa nessa noite, live aí. Jean. Boa noite, meus amigos. Todo mundo bem aí, graças a Deus. E aí, meus amigos, vamos conversar hoje de um tema bastante interessante que todos vocês têm um pouco de curiosidade para saber, ou já utilizaram, ou pensam em utilizar, são os famosos suplementos, né? Suplementos esses que têm diversas categorias. Temos suplementos termogênicos, suplementos pré-treinos, suplementos que, por exemplo, melhoram a qualidade do seu sono, suplementos que podem, por exemplo, melhorar a sua compulsão por doce, baixar a sua ansiedade. E há quem diga que alguns estimulem a sua testosterona, aumentar a massa muscular de verdade. Eu acho que ele consegue ficar com 120 quilos seco, viu, Haddad? Se eu tomar isso aí, o que você acha? Nossa, tô animado. Eu, nos meus cinquentinha, se eu começar a encontrar alguma coisa assim que toma e fica desse jeito, vai ser muito bom. E é legal você falar, né, doutor, sobre a promessa. A promessa de que tenha ali uma suplementação, um ativo que possa, de alguma maneira, melhorar a massa muscular da pessoa, porque apresentar aumento de nível de testosterona. Melhorar a condição de emagrecimento, porque se mostrou lipolítico, né, quebrador de gordura. E aí eu queria já começar falando uma coisa que eu acho importante assim para todo mundo, né, que é o que é suplementação, né? Porque muita gente, quando eu trabalhava em academia, já virava assim: você acha que eu tomo alguma coisa para melhorar? Ou o meu nutricionista passou um suplemento, ou o meu médico passou um suplemento e tudo mais. E eu não sei, Jean, se as pessoas que estão assistindo hoje sabem o que é suplemento. Porque quando fala suplemento, vem na hora na cabeça deles um pote de whey protein. Fato. Verdade. O pessoal associa muito o uso de suplementação alimentar, principalmente, né, o famoso, tão falado e tão consumido whey protein e a famosa creatina. Também é bastante consumida, né, assim, nas academias, por quem treina. Você não tem diversos benefícios da creatina, não só benefícios esses associados ao esporte, a treino de força, como também associado à parte neurológica, né? Os trabalhos vêm mostrando, por último, que a associação de creatina tem diversos benefícios na neurologia. Em pacientes, por exemplo, portadores de Parkinson, de Alzheimer, ao usarem creatina, eles têm um leve benefício, Demência. né? Demência. Então, assim, é bem utilizado mesmo. Mas o famoso é famoso porque o pessoal acha que dá essa massa muscular de forma absurda, como é preconizado e vendido. E a falta de contexto, assim, da pessoa não entender o que é suplementação. Existe o alimento processado, e esses suplementos que são os famosos, né, quando a gente pensa no hipercalórico, quando a gente pensa no whey protein, aquilo é um alimento em pó, que ficou com o nome de suplementação. Não é verdade? Com certeza. E a suplementação é aquilo que tende a oferecer aquilo que a pessoa não consegue através da própria dieta. Pensando assim, há algumas pessoas que não conseguem bater caloria de jeito nenhum, porque acham indigesto, ou porque tem problemas ali, o esôfago não consegue processar, de deglutir aquilo e tudo mais, ou tem dificuldade com a mastigação, que é o caso de idoso, por exemplo, né? Nesses casos, a pessoa vai lá e toma lá uma dosinha de whey, suplementou mesmo, porque não estava tendo proteína quase nenhuma na alimentação. Colocou um aminoácido, colocou o whey protein, virou suplementação mesmo. Né? Porque, lembrando da teoria dos conjuntos lá da matemática, meus amigos, o que complementa, você tem um tantão, falta um pouquinho para chegar no 100%, aquilo ali é o complemento. Agora, você tem só um pouquinho, falta muito para chegar no 100%, isso é que é o suplemento. Então, pensando nisso, em termos conceituais, suplementação é o que o Dr. Jean falou agora há pouco aí, né? Aquilo que pode melhorar de alguma maneira o seu desempenho. Então, teria os pré-treinos, né? Teriam os que, de alguma maneira, tira a sua compulsão, enfim, desse jeito. E assim, o pessoal, assim, na academia, no consultório, é uma pergunta que eu recebo de forma
recorrente é o uso de pré-trenos e uso de termogênicos. Se são parecidos, são similares, se tem efeito colateral, se não tem, se de fato promove emagrecimento ou não. E Haddad, a resposta que eu dou assim, é basicamente a mesma. Olha, eu não gosto muito de pré-treino por questões assim muito simples. Por exemplo, você vai tomar uma coisa que vai deixar você muito eufórico para você treinar musculação. Sendo que a musculação, pessoal, tem que ter foco. Como é que você vai concentrar, por exemplo, num agachamento, num leg press, numa puxada, estando extremamente eufórico e agitado? Percebe que perde um pouco o sentido, assim, o foco do termogênico em si, né? E pode piorar, tem termogênicos, por exemplo, que é riquíssimo nas xantinas, né? Nas famosas cafeínas. Você fica muito mais eufórico ainda. E assim, há uma confusão muito grande de pessoas relacionarem assim, o emagrecimento. Por que isso? Meus amigos, prestem atenção na explicação bem simples que eu vou dar para vocês. Termogênico é qualquer substância que eleve o que? A temperatura do seu corpo, ou seja, produza calor, né, para você. Então, temos a cafeína, temos, por exemplo, os chás, chá verde, chá preto, chá vermelho, né? São os A teacrina, epigaláceos, hoje em dia está ficando famosa, né? teacrine. Então, o que acontece? É como você vê as prescrições, um termo chamado epigalato de catequina galato. Nada mais é, pessoal, do que algumas xantinas derivadas do chás. O chás tem ação diurética? Com certeza tem. O chás tem uma ação de quebra de gordura, de lipólise? Tem sim. Só que o pessoal confunde essa quebra, né, na lipólise com relação a emagrecimento de fato. Não é porque quebrou, pessoal, a gordura, né? Ele está ali, o ácido graxo livre está disponível para ser levado à mitocôndria para ser queimada, oxidada e gerar energia, que vai acontecer de fato o tão famoso emagrecimento. São coisas totalmente diferentes. É comum as pessoas tomarem Eu, chás, cafés, e em uma semana ou duas elas perceberem um efeito de perda de peso, mas mais por questões de perda de água mesmo, porque de gordura propriamente ditas. Não é verdade, Haddad? eu compartilho da mesma opinião, Jean. Penso que o conceito de pré-treino é algo que te ajude no treino. Então, assim, você tem a sua refeição pré-treino. O que é refeição pré-treino? Vamos imaginar que a pessoa vai fazer um treino de corrida. Então, a refeição pré-treino teria que oferecer para ele carboidrato. Então, 2 horas, 3 horas antes, ele ia fazer uma refeição pré-treino. Os nutricionistas que estão presentes, pelo amor de Deus, para de chamar essa coisa que você toma antes. Esse dia chegou alguém aqui tomando aquele açúcar da beterraba, gente, como que chama aquilo mesmo? Agora mesmo eu lembro o nome, peraí. E para fazer musculação. Ele falou assim, mas você está tomando carboidrato para fazer musculação? Não faz o menor sentido. Então volta e vamos de novo, conceitos. Um conceito aí você não erra mais. Refeição pré-treino. É aquela comida que você fez 2, 3 horas antes do seu horário de ir para a academia. Podia ser pão? Podia. Podiam ser frutas com iogurte, com aveia? Podia. Podia ter whey protein ali? Podia. Podia ser arroz, feijão, bife, salada? Podia. Essa é a sua refeição pré-treino. E aí tem toda uma discussão que nós, nutricionistas, gostamos de fazer em relação à natureza daqueles alimentos, que ninguém vai lá e vai comer uma carne de porco. Ó, o Rodrigo ajudou aqui, palatinose. Obrigado, Rodrigo. Comer carne de porco cheia de gordura, pelo amor de Deus, vai acabar com o seu treino, independente da natureza dele, se for ciclismo, se for natação. Então, essa é uma discussão que existe. Agora, o pré-treino que se usa, ele tem que cumprir algumas funções. Então, seria muito mais produtivo alguém usar como pré-treino aquilo que promovesse, por exemplo, vasodilatação periférica, e aí os alimentos que forem facilitadores da produção do óxido nítrico, os alimentos ricos em nitrato, e aí tem a beterraba, tem o aipo, tem tantos outros aí que podem te ajudar nisso. Ou então, vai lá e toma arginina. Agora você está falando de um pré-treino, não de uma refeição pré-treino. Agora, uma suplementação, como o Dr. Jean falou, que vai te deixar em termos de sistema nervoso suprassegmentar, numa condição de sobreexcitação, não vai te ajudar em nada. Né? Uma coisa é você ter foco.
para fazer o exercício, ok? A outra coisa é você usar uma suplementação neuroexcitatória, cujo ativo tem uma meia-vida longa de mais 9 horas, 8 horas de duração. A pessoa termina aquela unidade de treinamento, continua com a frequência cardíaca exacerbada, continua neuroexcitado, continua demasiadamente hipertenso. Quando o Jean fala sobre o que é o pré-treino, mas eu concordo em gênero, número, grau. Essas substâncias neuroexcitatórias, elas extrapolam muito o conceito do que é necessário, de fato, como um pré-treino. Inicialmente, você define a modalidade. É um pré-treino de arte marcial, é um pré-treino de natação, é um pré-treino de ciclismo. Se é ciclismo, é um ciclismo contra-relógio, é um ciclismo de montanha. Se são artes marciais, é grappling, que nem o jiu-jitsu, ou é striker, que nem o Muay Thai, o Kyokushin, enfim. Do que é que nós estamos falando? Aí, depois pensar se existe, de fato, a necessidade de alguma coisa que tivesse alguma função pré-treino. Né? Você imagina uma pessoa, né, doutor Jean, que vai fazer ciclismo de montanha. Seria muito bom a prescrição de antioxidantes. Seria Com fantástico. certeza. Qual que é o pré-treino que você deu para ele? É o chifre do capeta moído? Não, passei chá verde para ele. Mas chá verde? Mas isso aí faz o quê? Para ele assim, ué, um monte de antioxidante ali. Café verde, né? Passei... Tem vários, né, que a gente pode pensar aqui. Resveratrol, cúrcuma, resveratrol, cúrcuma. Muita coisa que você podia ter pensado ali e que ajudaria demais esse indivíduo, né? Até agindo como um boost mitocondrial, vamos potencializar as mitocôndrias dele. Pronto, fez o pré-treino, não é isso? Natana Andrade, tigela que banana, kiwi, uva Ela e tá aveia. aí. Tá. O kiwi, o pessoal gosta muito de usar kiwi, Haddad, com relação à constipação. O pessoal associa muito constipação a mamãos, né, a mamão e fibras, né? Só que o kiwi tem uma ação importante, tanto quanto ou mais do que o mamão, no quesito constipação, desvaziamento intestinal mesmo, é bastante utilizado mesmo na prática. Qual é a dica que eu costumo dar para o pessoal no consultório? Está muito constipado ou constipada? Mamão de manhã, né? A papaina é a enzima do mamão, e o kiwi à noite, antes de dormir, como uma refeição, que ele vai trabalhar ali sua motilidade intestinal durante a noite, e você, com certeza, pela manhã, terá uma excelente, uma boa evacuação de fato. Kiwi é bastante interessante nesse aspecto aí. O Maurício, que agora há pouco perguntou se o whey protein é um suplemento ou um alimento. Maurício, o whey é um suplemento realmente em pó, né? Uma proteína em pó extraída feita do soro do leite. Eu costumo muito falar no consultório, atendi 2 pacientes hoje, inclusive, perguntaram a mesma coisa. Por que eu prescrevo whey para ele, né, sendo que ele gosta muito de comida? Eu perguntei para ele assim, mas você me disse à tarde que não tem tempo de comer nada, e nem pela manhã, ou seja, você nem toma café da manhã, você não come nada às 9 da manhã no lanche, e só vai almoçar, e só vai jantar. Eu não consigo, Maurício, de fato, para esse paciente, atingir um aporte proteico satisfatório com comida. Percebe que como é que ele vai comer 300, 400 gramas de carne no almoço e 300 no jantar? Para a pessoa normal, digamos assim, é praticamente impossível. Para esse tipo de paciente, eu costumo prescrever, sim, whey protein. Geralmente, whey protein com frutas, whey protein com aveia, ou salada de fruta com whey protein, para completar essa alimentação desse paciente que é deficitária. Então, perceba que o whey protein, nesse caso, acaba sendo um alimento também. Ele vai fazer parte do cardápio desse paciente como complemento. Cada caso é um caso. E o paciente que eu atendi na segunda-feira foi engraçado que ele não gosta muito de whey protein, mas ele pediu para eu acrescentar no cardápio dele barras de proteína, que ele acha muito mais fácil. Ele é engenheiro, né? Ele vive em obra. Ele acha mais fácil carregar uma barra de proteína no bolso e comer uma fruta no lanche na refeição da tarde, por exemplo. Então, assim, perceba que a prescrição do suplemento, ela tem que ser individualizada. É como o professor Haddad fala, para quê, para quem, quando? Quando você vai prescrever isso para quê? É para todo mundo? Não é, Haddad? É verdade.
essa coisa da ingesta proteica derivada de soro de leite, né? Proteína extremamente nobre, tem um valor biológico super bom. O valor biológico é dado pelo equilíbrio harmônico dos aminoácidos, sem haver competição entre eles, né? Sem ter um aminoácido dominante ali dentro. Mas vejam, hoje em dia, quase todas, se não todas, as empresas produtoras de leite e derivados de leite do Brasil, elas estão oferecendo potes ou Tetrapak de alimentos lácteos, bebidas lácteas, parece iogurte, que é whey. Então você tinha antigamente só uma disponibilidade, né, que era aquele da Coca-Cola, tinha lá o... Verde Campo. Depois veio o Verde Campo, depois veio o Iopro. Hoje em dia você tem Itambé, Italac, Piracanjuba. Piracanjuba é o melhor valor biológico, inclusive, inacreditavelmente forte, o aminograma é impressionante, com sabores variados, como tem um acesso muito grande, porque as minhas tardes são livres, é uma brincadeira que eu faço, que é passear pelos supermercados, visitando gôndolas, fotografando e registrando as coisas. Se vocês abrirem a geladeira aqui da minha casa, é uma piada, assim. Deve ter mais ou menos uns 30, 40 tipos diferentes dessas bebidas lácteas, que eu faço degustação para os nossos alunos aqui, para eles escolherem uma forma de ingerir essa proteína, sabendo, amigos, que o que o Dr. Jean falou é muito sério, né? É oferecer essa proteína dentro de um contexto que nós vamos chamar cardápio, né? Posso tomar whey depois do treino? Sei lá. Não sei, eu não conheço você, eu não sei dos seus hábitos alimentares, limitações, enfim. O Maurício Menicati, esse menino é de ouro, ele fez uma pergunta boa aqui, doutor. O pré-treino, usar para treinos de grandes grupos musculares, e ele colocou como exemplo perna, peito, costas. Maurício. Cara, pois é, se esse pré-treino, se você de fato achar que ele te dá uma ajuda positiva, não vai tirar do teu foco, da concentração, com certeza, assim, de fato, é bastante utilizado. Mas nesse caso aí, por exemplo, a betalanina, que o pessoal tem usado demais nos pré-treinos, junto com aquela arginina, a forma alfa-cetoglutarato, né, a arginina AKG, ela tem de fato uma postergação na sensação de fadiga. Então, coxa, dorsais, né, músculos, digamos assim, grandes, é muito utilizado realmente para esse objetivo. A sensação de fadiga sua, ela é bem diminuída. Então, nesse caso aí, eu acho uma vantagem sim, com certeza absoluta. Agora, assim, só um pouco de cuidado, que assim, os pré-treinos que o pessoal compra muito de importado, tem substâncias ali que com certeza são nocivas à saúde. O principal deles, quero que vocês tenham atenção, é a dimetilamina. É uma substância poderosa, muito neuroexcitatória, que pode, não é que vai, pode, pessoal, presta atenção, causar alargamento nas artérias cerebrais. Isso, de fato, tem alguns relatos que a gente já viu, eu e o Haddad, a gente conversou em outras épocas sobre esses pré-treinos, né, importados, que de fato, sim, causam danos à saúde. Nesse caso aí, o efeito é o contrário. Você ia tomar, você pode até ter... Você imagina você fazer um agachamento com 100, 120, 150 quilos, né? E, pensou? Romper alguma coisa? Aí, no caso, é prejuízo. Lembrando, amigos, que o Jean está falando, né? Betalanina, ou então a arginina cetoglutarato, está falando de vasodilatadores. A betalanina é um buster de hidrogênios, né? Numa solução, numa mistura. Ela que vai lá competir, eu quero esse hidrogênio para mim, eu quero esse hidrogênio para mim. Menos hidrogênio boiando ali naquela mistura, menos hidrogênio chegando até o piruvato para formar lactato, tá? Enquanto isso, a arginina vai favorecendo por uma via indireta a vasodilatação. Tem muitos estudos, inclusive do Dr. Eric, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que conseguiu fazer isso com suco de beterraba, que é espetacular para a vasodilatação periférica. Ele não falou para vocês tomarem, por exemplo, cafeína no dia de treinar perna. Porque tem uma diferença muito grande, amigos, quando um nutricionista, e aí o Dr. Gustavo Carvalho está aqui presente com a gente, a doutora Natane está aqui presente, e outros, o nutricionista vai lá e prescreve 100 miligramas. Você vai numa loja comprar um suplemento como um pré-treino, e aí vem uma coisa lá que é assim, 420 miligramas de cafeína. Primeiro que é um absurdo essa quantidade. Segundo que é altamente viciante
e ela é dose dependente. E aí o que vai acontecendo, né, doutor Jean? A dessensibilização dos receptores no sistema nervoso suprassegmentar. Eu tive um colega de sala na minha época da graduação, e o rapaz novo, né, ele era arquiteto e estava fazendo nutrição. Tomava 1 grama de cafeína por dia. Nem Aí é chacoalhava. puxado, viu? É puxado. Então, amigos, este pré-treino, ele é altamente catabólico para você. Faz nada de bom, de positivo para o que você está tentando, né? Então, assim, até a escolha dessa suplementação aí, nossa, tem tanta pergunta, já está conseguindo acompanhar? Tá aqui, ó, whey concentrado para ganho de massa muscular. Se você, como eu falei agora há pouco, né? Se você, dentro de um contexto, de um cardápio, você acrescentar whey concentrada, whey isolada, e essa concentração, essas doses de whey vai compor a sua proteína diária, exemplo, uma pessoa que pesa mais ou menos aí 100 quilos, um homem, ingira mais ou menos 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Essa pessoa, vamos botar que ela precisa ingerir 180 gramas de proteína dia, né? Fracionada em 4, 5, 6 refeições. Se ela não conseguir bater essa meta proteica, com certeza a whey ou concentrada ou a isolada cumpre esse papel sim, de compor o que? Bater os macronutrientes, né? Os macros são proteínas, gorduras e carboidratos. De fato, a whey é muito usada nisso aí. Agora, o pessoal pergunta muito de whey concentrada e isolada, né? Pessoal, a diferença básica que a concentrada ela tem mais ou menos aí 30 a 80% de whey concentrado e os demais componentes, que é? Lactose, caseínas, né? E gorduras. E a isolada, como o nome fala, ela é isolada, ela isola, ela é praticamente o quê? O whey mesmo, o whey mais limpa, digamos assim, mais pura, com 80, 85, 90% de concentração de proteína. E geralmente não tem lactose ou não tem glúten, não tem gordura. Para pacientes, por exemplo, que têm benefício com esse tipo de whey, pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgias bariátricas, paciente, pessoal, que fez cirurgia bariátrica, não consegue tomar whey concentrado, ele bate no estômago assim, dá um empachamento quase que automático. Melhor hidrolisado mesmo. Assim. Melhor hidrolisado. Com certeza. Suave mesmo. É mais suave. Então, assim, para o ganho de massa magra é independente, é concentrado ou isolada, tá? Fizeram um comentário bacana que eu estava passando rapidinho assim, né? Que o pessoal tem dúvida de entender essas terminações aí. E uma coisa que o Jean falou no início, depois começando a responder as perguntas, e eu vou voltar, tomar liberdade aqui, Jean, eu que vou voltar, mas se você não. O pessoal ainda quer saber, então, o que é o pré-treino e o que é o termogênico. Amigos, o nome, por si só, também é conceitual. Ele já explica para você, ó. Termo, de mudança na taxa metabólica, termogênico, mudança na temperatura. Termogênico, então, gerador de mudança na sua taxa metabólica. E o pré-treino? O pré-treino é aquilo que cumpre a função de melhorar você para o treino, né? Então, se é um treino voltado para a capacidade cardiorrespiratória, se você usar antioxidante, você usou pré-treino. E está tudo certo, né? Se é um treino que precisa de irrigação muscular, se você usar um vasodilatador, deu certo. O pessoal brincou aqui, o pessoal que está usando tadalafila, porque o pessoal exagera com as coisas, né? Você não precisa de tamanha vasodilatação para poder desenvolver um bom trabalho. Isso é coisa, na verdade, de coach. O que é um coach? É um cara que deu errado em tudo que ele tentou fazer na vida dele. Nem atleta ele conseguiu ser. Ele não conseguiu ser educador físico, ele não conseguiu ser treinador, ele não conseguiu ser médico, ele não conseguiu ser atleta, ele não conseguiu ser nada. Na minha época, ele chamava Aspone, assessor de porcaria nenhuma. Hoje ele se chama coach, uma pessoa que não entende nada e mete o dedo em tudo. Esses caras é que pegam a tadalafila e colocam ela no treino, porque ele viu um artigo, talvez, ou porque ele entendeu que dava certo lá daquele flato cerebral que ele soltou. E chegamos num ponto importante aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem uma diferença entre ciência e evidência. Se eu vier aqui e citar para vocês, por exemplo, deixa eu pegar aqui, agora mesmo o Jean vai falar. Vamos pegar aqui ó, o Long Jack, que é
uma estratégia muito boa para suplementar, não é pré-treino. E eu cito o artigo do Murgan. Eu citei um artigo, estou usando a ciência em favor do argumento que eu vou usar para falar que ele diminui mesmo a gordura. Tudo bem. Mas se eu quiser fazer valer a minha opinião, eu vou fazer o uso de evidências científicas. Eu vou pegar meta-análises, revisões sistemáticas, tudo que foi publicado de bom, de limpo, em revistas qualificadas, e vou ler uma opinião técnica de pessoas altamente capacitadas após tirar qualquer viés. Eu quero saber disso aqui, o resultado em humanos treinados, em humanos treinados que foram vacinados de Covid, em humanos treinados que foram vacinados de Covid que só faziam musculação, em alunos vacinados que tomaram a vacina do Covid que só faziam musculação, porém no dia do treino de perna. Cada vez afunilando mais. Quando você encontra a resposta disso, você tem uma evidência, não se discute mais. Então, muito cuidado com as pessoas que vão aí na internet, posta um artigo e fala assim, viu, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Opa, isso aí é só ciência. Usou os recursos da ciência para encontrar uma resposta de alguma coisa que não é definitiva. Só vai ser definitiva depois de uma meta-análise, de uma revisão sistemática. Ok? O Jean é um apaixonado por fitoterápicos e pelos pré-treinos há vários anos. Eu fui conhecer na minha pós-graduação. E comecei a ter um respeito muito grande por isso, pelo valor mesmo que ele pode agregar a vários tipos de trabalho. E para me atualizar em relação a algumas coisas que eu sabia que ele ia falar, eu falei, bom, não adianta eu chegar aqui e citar 1, 2 artigos. E aí as buscas foram feitas no Cochrane, que é apenas de revisões sistemáticas, e quando entrava no PubMed, falava assim, meta-análise e revisão sistemática. Pronto. Agora você já não vai mais ter dúvida. O que está sendo falado, até que se prove o contrário, é a verdade. Dos termogênicos, então por que alguém tomaria termogênico? Para mudar a taxa metabólica. Mudar a taxa metabólica é porque a pessoa está tentando ficar acordada pro resto da vida? Não. Essa pessoa está tentando, de alguma maneira, emagrecer. E os ativos que serão falados, eles são emagrecedores ou eles são queimadores de gordura, Jean? Ou é tudo a mesma coisa? Não, é diferente demais. Assim, quando você, por exemplo, usa uma cafeína, usa, por exemplo, um chá verde, a gente tem as famílias das xantinas. O que as xantinas têm essa habilidade, essa propriedade de fazer? Ela, de fato, ela tem essa quebra, que chama de receptor beta-3 agonista. Esse receptor fica localizado no adipócito. Então, o que acontece? Essa cafeína, esse chá verde, esses ativos, a teacrina, a evódia, o capsaicin, todos esses ativos que são termogênicos, promovem de fato liberação de calor, sim. E de quebra, o que as xantinas fazem além de liberação de calor, da termogênese? Elas fazem lipólise, quebra da gordura. Daí, aquele suplemento que vocês conhecem, L-carnitina, todo mundo já ouviu falar. Eu conheci carnitina Haddad em 1998, aqui em Brasília, tinha uma loja que vendia carnitina. Eles alegavam, afirmavam naquela época, não tinha ciência, não tinha artigo, não tinha internet, que se você suplementasse a L-carnitina de fonte exógena de fora, você teria um benefício de queimar mais gordura, né? Só que, pessoal, nós fabricamos a carnitina também, já endogenamente. Então, a suplementação... Eu conheci carnitina em 94. Nossa, bem antes. A propaganda era pesada. Pois é, e a ação dela, o excesso de carnitina vai te causar uma coisa de benefício. Você vai melhorar a sua máquina mitocondrial, as suas usinas mitocondriais. Você vai pegar a carnitina, pega essa gordura, a gordura é a lipólise. Aí quando quebra essa gordura, fica um ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre fica solto ali, vai ser transportado, né, pela carnitina para dentro da mitocôndria. Lá vai virar energia de fato, sim. O que não quer dizer que a suplementação dessa carnitina fará mais transporte de ácido graxo, de mais gordura para dentro da célula. Isso, de fato, pessoal, não acontece. Agora, a carnitina tem sido muito prescrita para, por exemplo, esteatose hepática, para a pessoa ter mais energia para melhorar os seus treinos, ou seja, um bom pré-treino, ela sente mais disposta a treinar. Daí, pessoal,
a função de emagrecimento é complicado. Quando a gente fala de emagrecimento, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Qual é a diferença de percepção de perda de peso e emagrecimento? Tem várias vertentes. Quando a gente fala de emagrecimento, se você falar apenas de peso de balança, é uma percepção na balança. Se emagreceu 5 quilos na balança. Foi de que esse emagrecimento? Foi de água? Foi de massa muscular? O que aconteceu com esse seu físico? Agora, se você tem uma calça, um cinto, uma fita métrica e você realmente mensura, você tinha 100 centímetros de abdômen, está com 82, por exemplo, isso é uma percepção verdadeira. Você de fato conseguiu diminuir medidas. O que quer dizer que você não necessariamente tenha perdido peso na balança. Percebe que é diferente você perder peso de balança, perder medidas, perder gordura. Para isso a gente faz uma avaliação corporal, na composição corporal, porque de fato você consegue mensurar perda de peso de balança, perda de gordura mesmo e até o que? A parte da perimetria. Então, o Jorge, né? Essa percepção de perda ela é bem pessoal e subjetiva, depende do contexto. Agora, você pega uma pessoa de 120, 130, 140 quilos com sobrepeso, obesidade, né? Com certeza a balança para esse tipo de paciente é fundamental, de fato, porque carregar peso demais também nós sabemos que até para a saúde locomotora não é uma coisa muito saudável. Coração, sistema de pressão arterial, enfim, né? Então, Haddad, com certeza o que você falou tem toda razão. Vamos entrar agora aí na parte que o pessoal está pedindo aqui as perguntas aqui, com relação ao aumento de massa muscular. Eu consigo realmente, de fato, né, aumentar tanta massa muscular assim, com suplementos famosos adaptógenos. Pessoal, adaptógeno nada mais é do que substâncias que tentam imitar, mimetizar uma testosterona. Então, assim, a gente recebe visita de farmácia de manipulação e, como a Haddad falou, eles mandam para a gente os encartes com embaixo um monte de referência bibliográfica. Daqui, aquele ativo de fato promove aquilo ali. Aí você vai pegar a referência, vai dar uma olhadinha e baixa na internet e fala, cara, o estudo tem viés da indústria farmacêutica, tem um viés do laboratório que está querendo vender aquele ativo para você. E tem muita gente prescrevendo. A gente recebe encarte eu recebi esse agora do Tribulus terrestre. O pessoal conhece muito, né? Os Tribulus terrestre, a maca peruana. O que a gente tem de relato. Você já teve a oportunidade de ver um exame de testosterona depois que alguém usou Tribulus terrestres? Eu ia falar isso agora. Então segue o jogo. Segue o jogo. Então, assim, tem trabalhos, por exemplo, tem aqui o KSM-66, né, que é a Ashwagandha. O pessoal tem umas referências até interessantes com aumento de libido, né? Agora, assim, aumento de libido não quer dizer necessariamente que a sua testosterona está alta. Nem tampouco a testo livre está alta, porque tem paciente que tem a testo total de 600, 700 e a livre de 0,20, ou seja, o restante está preso no receptor SHBG, entendeu, pessoal? Então, assim, não é que tem testo sobrando que vai dar certo a libido, não. Então, esses adaptógenos, a toquesterone, a ashwagandha, o long jack, tem uma ação bacana, assim, com relação à elevação de testosterona sérica. De fato, isso acontece. Daí, você esperar grandes ganhos de massa muscular, aí já é complicado, até porque o ganho de massa muscular é treino dependente, dieta dependente, descanso dependente, depende de uma série de fatores para que, de fato... falam de aumento de testosterona, precisa de um cuidado muito grande, né? Vou explicar aqui. Como é que é feito, então, os exames de testosterona? Tem radioimunoensaio e tem quimiluminescência. O radioimunoensaio, então uma luz vai lá e vai fazer a quimiluminescência, uma luz vai atravessar a molécula, e é aquela moléculazinha que tem os anéis benzênicos lá, né? Quando você olha, e como é que eles falam? A testosterona do paciente deu 950. A total. Então, eles contaram os anéis e pela contagem, ele viu que ele acha, então, que a testosterona deu 950. Deixa eu explicar para você. O anel que a luz atravessou, que brilhou diferente da região que não era o anel, não significa que era testosterona que vai se ligar no receptor androgênico do seu músculo. Quando o Dr. Jean fala que precisava dosar a testosterona livre, porque é biologicamente ativa, é que vai agir no músculo, ela vai agir no músculo se ligando no receptor androgênico.
Então a pessoa foi lá e tomou equidisterona, ou tomou turquesterona, né? Tomou long jack, fenogrego, essas coisas assim. Se for observar a contagem de testosterona por luminescência, fala, nossa, aumentou demais a testosterona. Pô, cadê tua barba? Cadê tua voz mudando? Cadê sua agressividade? Cadê a massa muscular? Cadê tudo? E aí algumas pessoas, então, questionam, né? Ah, porque isso não funciona. Funciona. Funciona como antioxidante, funciona como anti-inflamatório, funciona para melhorar os níveis de HDL colesterol, diminuir o LDL colesterol, tem propriedades lipolíticas. Se você observar, o glicerol plasmático aumenta depois que você toma isso, então de fato quebrou, porque os triglicérides intracelulares diminuíram, então o adipócito murchou mesmo, o que não significa emagrecimento. Mas não significa também que era testosterona que a máquina estava contando. Ela estava contando anéis, que é diferente de radioimunoensaio. Porém, o radioimunoensaio, ele não te fala o que é testosterona total, o que é testosterona livre, ligada. Desculpa, ele fala da total e fala da livre, mas ele não fala da ligada. Então, assim, ainda precisa melhorar um pouco. E eu sempre falo isso para as pessoas, ó. O seu médico, ele olhou aí para você e te falou que a sua testosterona está baixa, mas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia considera normal essa sua testosterona aí. Deu 300 e qualquer coisa, é o baixo dentro da normalidade. Você não vai perder função nenhuma. E aí o que o Dr. Jean estava falando sobre a pessoa, porque é libido e testosterona, vamos devagar com isso, hein? É mais fácil você aumentar a libido de uma pessoa controlando o estrogênio, controlando a prolactina, do que aumentando a testosterona. Isso aí é uma coisa tão antiga, da década de 70. Vou tomar Durateston, um monte de testosterona, não vai acontecer nada. Nas primeiras semanas vai ter um equilíbrio neuroendócrino, e você vai ter a sensação de que a libido melhorou, não é a mesma coisa, tá? O que aumentou ali foi uma disfunção, que daqui a pouco ela vai se revelar. E tomar a testosterona para melhorar a libido é só um erro primário, assim, primitivo. Era mais fácil fazer isso usando estrogênio, e agora eu vou dar um parecer meu. Eu sou nutricionista clínico da área comportamental, não sou nutricionista esportivo, não sou nada disso, e sou profissional de educação física. E na educação física eu li muito sobre comportamento, psicologia do esporte, aprendizagem motora, psicologia da terceira idade. Minha primeira pós-graduação foi em gerontologia, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Libido está muito mais ligado à psique, à falta de comunicação, à falta de diálogo e aos teus fantasmas do que a aspectos nutricionais. A maior verdade disso é aquele velho brabo, cismado, bruto, sistemático, que mora na roça, tem 90 anos e namora a mocinha de 20 anos e desce a madeira nela todo santo dia. A comunicação dele é sossegada. Os grilos que ele tem na cuca são grilos de verdade. Saiu lá do meio da roça e veio para a cabeça dele, tá coçando aqui na cabeça dele. Quem já viu, Jean, uma pessoa fazer uso de testosterona um mês e fala assim, eu tive um comprometimento na libido. Eu falo, menino, tô achando que tá te faltando, né? Faltando outras né? coisas. Um mês? Conheço fisiculturista que toma isso aí há 20 anos, 10 mil vezes mais que você, e o cara tá firme, forte, bem pra caramba. Então, entendam. Os fitoativos que estão sendo citados, o Jean falou de uma porção deles, tem propriedades impactantes. A ashwagandha tem propriedades antioxidantes importantes, mas relacioná-los com o ganho de massa muscular, você pode usar um outro caminho que é muito mais importante. Alguns deles, por melhorarem, por viabilizarem a função mitocondrial, são boosters mitocondriais, melhoram a respiração celular, e isso explica por que eu vejo muita gente treinando absurdos na academia de peso e não ganha massa muscular. Você até avalia, faz recordatório, a hora que a pessoa come, assim, mas era para estar crescendo, por que não cresce? Os leigos falam assim, está faltando anabolizante. E eu falo assim, está faltando alimentos que condicionam as mitocôndrias. Gente que tem mitocôndria ruim,
não consegue aumentar a massa muscular. E gente que treina para melhorar mitocôndrias se tornam corredores. Portanto, não é uma questão de treino, é nutricional. Engraçado você falar de exame, né? Eu já peguei diversos exames de pacientes, de amigos, de colegas, de alunos, com homens, testosterona de 3, 4, 5 mil, e a pessoa me relatar no particular assim, pô, Jean, não tô conseguindo ter ereção. Aí você desce, aqui em Brasília, o É o exame, gatilho lá da prolactina dele, né? Esse tanto de testosterona. aqui, assim, aqui no exame aqui do laboratório de Brasília, tem uma sequência já assim, clichê. Teste total 5.280. Eu já peguei vários assim. Aí você vê a testo livre dele, né? 0,25, 0,35 seria um valor espetacular. Tá 0,01, não tem nada livre. Aí você pega o Tudo estradiol preto na dele, CBG, na a pessoa, albumina. albumina, o estradiol dele. Aqui dá assim, ó, menos de 11. O exame não conseguiu fazer a leitura. Tão baixo que está o estradiol dele. E tão ruim. Tão Tão ruim ruim. que tá o estradiol. Aí pode piorar. Esse paciente, essa pessoa, vai na farmácia, prescrito muitas vezes por colegas da área de saúde, e compra Viagra, né? Compra kits coquetéis, que a gente chama de Sildenafil, com Tadalafila. Cada um 5 miligramas. Sim. Manda manipular isso aí. E o que acontece? Nada de ter ereção. Sabe assim, a dilatação, o vaso até chega Não, lá ereção porque eles têm, eles não têm não libido. tem A libido. ereção eles têm, eles não têm libido. Aí como é que corrige isso Chega a aí? ter priapismo, doutor. Chega a ter priapismo, mas não tem libido. Já vi um caso Sem desse. estradiol. Já vi um Como é que caso vai ter desse. estradiol? Como é que vai ter libido sem estradiol, gente? Da pessoa de eu já vi casos assim de colegas de não conseguirem nem com Viagra. Aí o médico prescreveu um fármaco chamado Caverjete. O pênis, pessoal, Sim. tem um corpo cavernoso Injetável esponjoso. na Você raiz do injetava pênis. você injeta na base do pênis. Essa pessoa ficou com É, 26, famoso nos 30, anos 90, né? 36 horas, gente, com priapismo. Ou seja, olha o perigo disso aí. Paciente hipertenso, que pode piorar bastante. Então, Mas, assim, assim, isso tudo é um grande absurdo, né? Eu tenho visto nutricionistas que prescrevem anabolizantes, prescreverem junto com o anabolizante as antiaromatases. Eu falo que eu chamo de nutricionista é guru. É cara que formou lá na Unisquina, nunca estudou nutrição e bate no peito porque é amigo de alguém e tal, e faz um monte de baderna, aquela rolaiada, aquela confusão, e enfim. E uma hora é nutricionista, outra hora é fisiculturista, está em cima de palco competindo, e de repente volta a jogar vôlei e vira lutador de greco-romana, daí a pouquinho está dançando balé. Uma salada de coisas. E você olha, e associado a tudo isso, ainda tem diurético. diurético. Aí você olha e fala assim, não, ficou difícil, hein? Ioimbina, Agora pergunta aqui complicou bastante. de Ioimbina. Pessoal, os trabalhos de Ioimbina que tem na literatura são bastante legais, só que assim, se você ver a metodologia do trabalho, o que eu li, o mais famoso que eles citam nos gurus da vida, os blogs, nas revistas tipo C, é um trabalho assim, 20 moças com obesidade e sobrepeso, com dietas hipocalóricas de 1.000 calorias, tomaram Ioimbina. Pessoal, 1.000 calorias para paciente obeso, o Ioimbina não faz a menor diferença, você está entendendo? A gente não pode associar, pessoal, associar, afirmar categoricamente que 100% de emagrecimento depende de nada, de fármaco Duplo fitoterápico. cego randomizado, por favor. Pois é, os Duplo trabalhos de cego e Ioimbina randomizado. e as pessoas prescrevem com esse intuito. Aí a pessoa começa a Placebo. tomar, placebo. Não é assim que faz ciência, não. Não Não é é assim assim que faz não. ciência, não. Isso aí a pessoa está tentando te convencer. Entendeu? Ele quer te convencer que aquilo funciona. Ele não quer avaliar de uma maneira científica se aquele produto é viável. Não foi esse o sentido da criação da ioimbina. A ioimbina ela foi criada para um tratamento de disfunção erétil. Né? Então, assim, era muito mais nobre, né? A origem da ioimbina era muito mais nobre do que o que as pessoas pensam, né? Porque o emagrecimento ele tem uma vertente que é toda psicopatológica, e a gente sabe disso, mas uma coisa é fato. Se houver déficit calórico, o peso vai diminuir. Se Certeza. houver déficit calórico, a inflamação tende e pode ser que diminua, posto que a obesidade é uma doença inflamatória perigosíssima. Se houver déficit calórico, existe uma grande possibilidade de acontecer emagrecimento.
E se esse déficit calórico tiver a chance de ser planejado, tem uma chance muito boa da tireoide aguentar bem essa perda de peso que vai acontecer. Por que não acontece o déficit calórico? E a discussão vira mais uma baderna, né? Tem, Haddad, 3 perguntas aqui iguais. Fruta cítrica após o almoço melhora a hipertrofia, ajuda na hipertrofia? Porque alguns nutris estão prescrevendo. Pessoal, assim, eu acho que eles estão prescrevendo, não sei qual é a ideia que eles estão tendo de hipertrofia, mas frutas cítricas, não cítricas para hipertrofia não tem nenhuma fundamentação, nem científica, nem acientífica, nem de cunho popular. O que nós temos a certeza é que, não precisa ser após a refeição, na verdade, né? O que nós temos a certeza é que frutas, tá? Principalmente as de polpa, oferecem para o seu intestino o que é classificado conceitualmente, uma forma de carboidrato que é classificado como fibra. E a fibra é categorizada em 2 vertentes. As fibras que são insolúveis, que elas melhoram o trânsito pelo intestino. É muito bom para fazer cocô. Mas tem as fibras que são solúveis. E essas fibras que são solúveis, elas são fibras que servem para nutrir as bactérias que estão colonizando o seu intestino. Durante o processo de digestão, quando a bactéria vai e então ataca essa fibra solúvel, no processo digestivo ela produz triglicérides de cadeia curta. E a parede do seu intestino, os colonócitos, os enterócitos, eles se beneficiam da presença dos triglicérides de cadeia curta porque usam a energia desse triglicéride. A partir disso, a partir desta oferta de triglicéride de cadeia curta, reforço, não adianta beber triglicéride de cadeia curta, não. É comer fibra solúvel, fruta. A partir do momento que você tem a presença do triglicéride de cadeia curta no seu intestino, toda a membrana absortiva, toda a superfície do seu intestino aumenta exponencialmente a capacidade absortiva. E aí, então, você tinha comido lá um bifinho e um pedacinho dele ia entrar na sua corrente sanguínea e outro pedacinho ia virar cocô. Um pedação entra na sua corrente sanguínea, porque você absorveu muito mais. Então, pensando nisso, né, é uma possibilidade muito grande. Mas talvez exista algum viés biomolecular aí, Jean, alguma propriedade das frutas, especificamente as cítricas, né, e que nós não vamos citar hoje eu não vou citar por pura ignorância. Né, desconheço. Também não conheço. Para hipertrofia, no caso, não. O que eu estou achando que ela está perguntando é assim, com relação ao processo de digestibilidade, né? Por causa das enzimas digestivas, né? As amilases salivares, as papaínas, as pancreatinas, as proteases. No caso, a papaína vem do mamão, a bromelaina do abacaxi. Cara, a papaína ela é tão forte que se você isolar o sumo do mamão, né? Se você isola e joga em cima da carne, a carne é macia. A carne crua, ela é macia. Por esse motivo aí, você falou agora há pouco de deixar a proteína mais quebrada, mais digerida pelas enzimas, de fato, por ser mais absorvida, poderia de fato talvez gerar uma maior hipertrofia. Talvez seja isso aí, né? Talvez seja isso, não sei. É. Aqui, um negócio legal, né? A Marta Santos perguntando assim: eu gosto de whey à noite com banana e kiwi. Show. Algum BO? Ah, é. Eu fiquei bugado aqui, assim, ó. Algum PT? Bacteriófito. Aqui, ó. Única coisa, Marta, né, Santos, cuidado. Pensando em termos funcionais, uma excelente mistura, além de ficar muito gostosinho. Excelente mistura, em termos funcionais. Só que não dá para responder, como nutricionista, não dá para responder se tem ou não tem algum BO. Vou explicar por quê. Tem calorias sendo oferecidas, então precisaria ter visto o que foi ingerido o dia todo para ver se poderia ficar ou não ficar. Eu particularmente, assim, adoro banana em vários tipos de pratos frios e pratos quentes. São 2. Mas sempre eu crio ali uma estratégia com essa banana para atrasar um pouco o pico de glicemia que ela dá. Né? Então, quando coloca com whey, é uma estratégia joia demais, né? A própria fibra do kiwi faz isso com a banana, faz ela entrar mais devagar no sangue. A aveia, se tiver tudo certo com os outros carboidratos que forem ingeridos ao longo do dia. Funcionalmente está ótimo o que você está ingerindo. Não sei como é que está a contagem calórica do seu dia inteiro.
Vamos falar agora sobre suplementos e vontade de comer doce, né? As meninas, as moças, principalmente no período menstrual da TPM ali, ficam sedentas por doce, né? Eu recebo essa pergunta quase que diária, tanto no trabalho, na academia, como no consultório. O que que eu faço Eu para não melhorar a minha menstruo e eu sinto ansiedade? vontade de comer doce toda hora. Eu só não como nunca. Será que de fato, assim, essa vontade, essa compulsão de comer doce, ela é mais de cunho o quê? Psicológico, hormonal dependente? Será que existe realmente algum fitoterápico, por exemplo, muito prescrito é a Garcinia gambogia, né? Segundo ativo Garcia muito para muita prescrito, coisa. pois é, outra é o cromo. O pessoal associa muito o cromo, né, o quelado, o picolinate cromo, com a vitamina Desde o B3, final dos anos 80, o cromo, né? Era antigão, vendido, né? O picolinate. picolinate. Cromo é o picolinate. E hoje, o mais, talvez o mais bambambam, a mais celebridade da atualidade de 2022, que está sendo prescrito demais, é o colbo. Não sei se vocês todos ouviram falar dessa substância que ela promove, de fato, uma saciedade de modo geral, né? O colbo, pessoal, é o pistache, aquela frutinha que não tem gosto de nada. É o pistache. Já provou pistache? Sorvete de pistache é bom, O mas a fruta sorvete, não tem a nada. fruta. Tem nada, não Então, parece, não sei nem por que chama pistache aquele sorvete. então, pessoal, tem muitas associações, Haddad, com relação a esses fitoativos, fitoterápicos, com a compulsão, vontade, dependência hormonal de comer doces. O que que você fala pra gente aí? Tem muito receptor em nível, isso aqui, muito supraquiasmático mesmo, em nível hipotalâmico, né? Na área lateral do hipotálamo, na área lateral, e ela é próxima ao fórnice, né? Que é um conjunto de fibras de integração ali, enfim. Tem muito receptor ali que, de fato, tem uma... Qual que é o termo farmacológico que usávamos mesmo? Inibição competitiva, né? Se liga no receptor e aí dá uma sensação de que a pessoa está bem, né? A pessoa fica um pouco mais tranquila. Mas os aspectos emocionais, e aí já não tem nada a ver com diencéfalo, é uma coisa telencefálica, a pessoa faz porque quer, porque foi aprendido, porque são questões muito mais complexas, a pessoa não para de pensar no doce. Vou dar um exemplo aqui, Doc, que é o seguinte. Conhece pessoas, vocês que estão aqui conosco, conhecem pessoas que começam a fazer dieta no primeiro dia e falam assim, é só começar a fazer dieta, me dá vontade de comer doce. Nem baixou a glicemia, já deu vontade de comer doce. Claro que isso é emocional. Tão claro como água para chocolate, né? É completamente diferente. Não tem nem o que pensar. Uma pessoa que vem de dieta já ali há 30 dias, né? Essa pessoa olhar para você e começar a falar, não, tá me dando as vontades de comer algumas coisas que eu nunca quis comer na minha vida, não vontade. Faz sentido. Esses receptores hipotalâmicos estão sendo assim, exacerbadamente ativados e tudo mais. E tem fitoterápicos, então, que podem ajudar nisso? Sim. E a pessoa vai parar de comer doce por causa disso? De Nesse jeito caso, a nenhum. clínica ela sempre vai ser soberana. Se você colocar o doce dentro do armário, ele vai comer, ué. Então, assim, não pode oferecer. Não pode ter oferta. Se Aqui, ó, estiver ofertando, ele vai querer. olha aqui, Dô, 72 anos, faz uso de 3 medicamentos orais para diabetes. Iniciou com insulina. A musculação poderia entrar como Insulino controle dependente? glicêmico? A musculação poderia entrar como controle glicêmico para ajudar a tirar medicamento? Nem Pessoal, triatlon. nem, nada faz isso. Se ele é insulino dependente, vejam bem, se ele é insulino dependente, se é disfunção pancreática, disfunção das ilhotas pancreáticas de Langerhans, e você pode virar de cabeça para baixo. E tem que ter insulina exógena, ok? Agora, se ele está usando insulina, porque ele é diabético tipo 2, e a glicemia dele está dando assim, 300, mas não tem nada no pâncreas não, tá? É a GLUT4 dele que não está sendo produzido porque é sedentariaço demais. Musculação ajudaria, corrida. Fátima Otaki, não insulino dependente. Ah, se não é insulino dependente, qualquer atividade física, mesmo que seja, presta bastante atenção, mesmo que seja atividade física espontânea, ele levantar da cadeira e falar assim, eu vou andar até lá na frente e vou voltar 2 vezes por dia, vai melhorar a glicemia dele.
Se ele fizer isso aí, tiver tomado um chazinho de melão de São Caetano, hein, Jean? Oh, maravilha! Pela Sabe, São Jean? Caetano. Tive uma aula sobre fitoterápicos numa pós que eu fiz. Eles criaram um elenco, então, assim, dos ativos, né? E o ativo do melão de São Caetano, que chama mesmo aquele ativo lá? Citosterol? Citosterol? Citosterol. Ele é considerado dos naturais, ele é o hipoglicemiante mais forte. Mais forte. Então, assim, quer baixar a glicemia? Melão de São Caetano, aquilo é muito brabo. André Souza, fiz uma pergunta acima, por favor, responda. Ô, André, desculpa, cara. Que pergunta que o André fez sobre pré-treino? E Você assim, só sabe para qual foi, Jean? completar, não, só para completar o que você falou aqui agora, enquanto eu vou procurar aqui, pessoal, quem pode retirar medicamentos é exclusivo o médico. O nutricionista jamais pode tirar medicamento de ninguém. Por mais que a sua conduta seja de ajudar o paciente com a dieta, com o treinamento, com fitoterápicos que vão ajudar com certeza a melhorar o controle glicêmico dele, mas pessoal, medicamento é com médico. Se o médico achar necessário que a sua dieta, a sua intervenção dietética com fitoterápicos fez efeito, o médico, por ele mesmo, vai baixar a medicação ou fazer em forma de desmame, enfim, mas é o médico. Não façam isso. Bem lembrado, hein? Não tem pode. Lembrado. Superávit calórico para hipertrofia com dieta do lixo é plausível ou não vale a pena? É desprezível. Dia do não lixo. É plausível. Pessoal, o dia do lixo foi engraçado. É um conceito que foi introduzido no Brasil aí, na década de 90, né, nos livros. Só que o conceito quando o professor Valdemar Guimarães voltou para o Brasil, trazendo uma bagagem espetacular, existe a musculação do Brasil antes do professor Valdemar Guimarães e após o professor Valdemar Guimarães. Valdemar Guimarães fez com que tudo isso que vocês conhecem na atualidade acontecesse. Contudo, prestem atenção. O professor Valdemar Guimarães trabalhava com atletas de altíssima performance no bodybuilding. E as pessoas que andavam com ele socialmente eram agentes da polícia secreta lá da Inglaterra, acho que devia ser Interpol, não sei. Quando o Valdemar Guimarães falou de dia do lixo, ele falou de dia do lixo para atletas. Então, quando que é dia do lixo para um atleta? Quando ele vai lá na casa dele, come a comida maravilhosa da mãe dele, que nesse caso, dentro desse conceito, era chamado de dia do lixo, porque tinha um pouco de óleo, comia mais calorias. Fala isso para um indivíduo que não tem a disciplina do atleta, um indivíduo que precisa de um suporte nutricional profissional, não é de coach, que ele tem um dia do lixo e depois você chega com a SAMU para pegá-lo. A hora que ele fizer, você vai ver o lixo que ele vai virar. Ele vai tomar o café da manhã no McDonald's, o almoço na churrascaria, o lanche da tarde vai ser no Burger King e a janta vai ser com certeza lá no Fried Chicken, em algum lugar assim. Para disso. O André perguntou, achei do André aqui, Haddad, o uso de pré-treino diretamente, sem diluir, ou seja, na mucosa, né, oral, faz mal ao esôfago? Se for cafeína, sim. Se for de cápsula, sim. Pessoa que tem refluxo, que tem gastrite, com certeza vai bater, vai incomodar. Assim, a maioria dos suplementos que são vendidos para serem diluídos em água, vem na forma de dosadores, e jogar o dosador, você teria que ter uma quantidade de saliva muito grande para conseguir fazer aquilo passar pelo esôfago. Então é evidente, né? Não vai dar muito certo, não. Não vai, não. Bom demais. Paratela hipercalórico é a base de maltodextrina, utilizada a longo prazo, pode ocasionar algum problema de saúde devido ao alto índice glicêmico? Sim. Inclusive, existe estudo, não é uma evidência, é um estudo. Então, tem ciência aplicada? Sim, teve. Mas foi um ou outro trabalho publicado assim, sobre quedas de testosterona com alta concentração de insulina ao longo do dia. Então, se veja bem, isso é uma prática muito comum com indivíduos que trazem um perfil mais ectomórfico. A pessoa vai e prescreve para ele assim, arroz branco ou macarronada ou não sei o que mais, as substituições. E não é raro, uma hora depois está lá um hipercalórico. Aí você fala assim, 2 tapas de insulina de uma vez só.
café da manhã era não sei quantos biscoitos e quantos pães. Eu só, meu Deus do céu, será que tá querendo subir de peso em um mês mesmo? O doutor Jean vem da educação física, assim como eu. As pessoas perguntam para mim quanto tempo depois eles vão começar a ver resultado no físico. Eu falo assim, ó, até 3 anos você, para mim, é iniciante na musculação. Não considero essa pessoa nem intermediário. Então, resultados hipertróficos expressivos é após o 3º ano. E eu vejo as pessoas montando dieta para subir de peso em 1, 2 meses. Água e gordura. Músculo, desculpa, gente. Ninguém vai conseguir me convencer do contrário. Só se me mostrar resultados feitos com DEXA. Para a gente finalizar aqui a live, verdade, o pessoal faltou a gente falar sobre fitoterapia, fitoterápicos e sono, né? Bacana. Hoje, isso é um dado mundial de sono, é assim, 87% das pessoas do mundo tem problemas de insônia. Lá no consultório, na prática que eu tenho lá, 92% das pessoas que eu atendo, na minha anamnese que eu faço, uma das perguntas é assim, como que vai seu sono? Né? A terceira pergunta que eu faço. Né? Aí você faz a relação com um monte de coisa. Pessoas chegam à noite, todos os meus pacientes têm insônia. Com cortisol. Ou acordam várias vezes à noite. Um dos motivos, o cortisol lá em cima, alto demais. Se o cortisol, pessoal, à noite estiver muito alto, você não vai conseguir dormir. Nem com remédio, nem com fitoterápico, né? Outra coisa que eu explico... Se o intestino não estiver funcionando, você não consegue dormir. Dormir com o cocô parado, imagina. Terceira coisa. Quarta coisa. Hoje a tecnologia, isso aqui, ó, o telefone celular, a televisão, essa tela aí, você fica na cama deitado. Acabou com a sua melatonina. Acabou com a melatonina. Então, a pessoa usa... Já vi prescrições de melatonina 10 miligramas, o paciente, por conta própria, toma 40 miligramas de melatonina e não consegue dormir. Nunca mais ele vai ter melatonina. Eu tenho um posicionamento, gente, eu sou muito conservador. E eu sou conservador exatamente porque eu fui criado no Kung Fu, que tudo era natureba. Depois eu virei bodybuilder, que tudo é artificial. Então eu olho e falo assim, ó, eu sou muito natureba com as coisas. O pessoal das farmácias me visitam falando da melatonina, de jeito nenhum, eu não prescrevo para os meus pacientes. Sei dos benefícios, né, e não prescrevo. Eu faço o que eu chamo lá no meu consultório da higiene do sono. Perfeito. Eu vou ensinando a conduta para os meus pacientes quando entra dentro de casa, 19 horas. Que jeito que é o formato da sua casa? Então você vai acender esta lâmpada aqui apenas. Não vai ter televisão, sem computador. E-mails serão respondidos só amanhã cedo. E não interessa o que o fulano vai usar na festa do final de semana, qual que é a roupa. Você só vai olhar o Instagram depois. E é um processo. Você vai entrar e você vai sentar no vaso, não é para fazer força, é para sentar e pensar em cocô. Não precisa fazer força não, fica lá. Vamos começar a mexer no seu sistema nervoso neurovegetativo para coordenar de novo o horário da casa com contrações peristálticas intestinais. Porque foi você que fez você parar de funcionar. Não foi o mundo, a vida, forças malignas dos anéis de Saturno alinhados no Sagitário. Não, você que fez isso. Você, com as suas ansiedades, e eu falo para todo mundo assim que a ansiedade é excesso de futuro, do mesmo jeito que depressão é excesso de passado. Né? Parou de viver o presente, fica tão preocupado que eu olho e falo, meu querido, vamos começar a mexer. Doutor Edson. Mas aí, eu sou um adepto dos chás. Show. Aí. Ele é fera. Eu sou um adepto da cultura dos chás. Se a pessoa não tem a cultura, então eu sugiro que ele vá lá na farmácia dele e faça na forma de manipulados mesmo. Aí pode manipular, né, Haddad? Mulungu, pode manipular melissa officinalis. Mulungu com melissa, sabe assim? Uma vez eu fiz o chá de melissa apenas, só melissa, né? E eu tomei o cuidado de não fervê-la, eu só fiz a infusão para ficar mais civilizado um pouco assim. Eu tomei uma xícara bem servida, assim, sabe? E fui para um lugar tranquilo, onde eu estava. Eu fui, o Edson falando da melissa aqui. Eu fui, sentei dentro do meu carro, coloquei uma rádio que eu gosto aqui da nossa região, que só toca música dos anos 90, assim, bonitas. Jean, não deu tempo de fechar o olho, cara. Acho que eu dormi de olho aberto dentro do carro. Olha que maravilha. Sabe, eu já tenho assim, o sono dos justos, onde eu encosto, eu durmo. Sob a ação do ativo, eu
apaguei. Falei, meu Deus, que coisa forte. Muito bom, né? E claro, eu não estou dizendo que as pessoas que fazem uso de medicação controlada vão parar de usar por causa de remédios naturais. Imagina, não é isso que eu estou dizendo. Pacientes que de fato fazem uso de medicação controlada, coisa pesada, tarja preta, né, Jean? Essas pessoas vão ter que fazer terapia durante décadas ainda para conseguir ir desmamando do fármaco, porque você nasceu para dormir. Quando te dizem que é uma coisa rara que você tem, que você não dorme, mentira. Pergunta para sua mãe que se você não dormia a noite inteira, se não chorava e dormia, mamava e dormia, tudo é assim. Que a gente pode fazer para ajudar o médico nesse tratamento aí, de forma coadjuvante, né? A Melissa officinalis, a passiflora, a valeriana, mulungu. O paciente... Mulungu é fantástico, né, cara? Tanto que ele é forte. Bom demais. Tanto pega a dosagem dele... Eu tomei aquilo, né? Eu usei ele manipulado, assim. A valeriana, que é o Rafael lembrando da valeriana, top, lembra? Também gosto demais de valeriana. Valeriana misturada com melissa é tipo um coquetel molotov, assim. Eu chamo de quarteto, né? O Edis falando de vários aqui, e ele citou hortelã. Hortelã, Eu vou falar para a turma da hipertrofia. A turma da hipertrofia que gosta de fazer a última refeição da noite, aquela pré-cama, sabe, doutor? Tomar uma antes de dormir, né? Vai lá e pega whey e mais algumas coisas, ou então faz um belo de um omelete ali e vai dormir. Veja bem, hortelã é um excelente antiespasmódico, muito bom, mas lembrem-se, a região cárdia do osteoesofágico é músculo. E aí, quem faz refeições proteicas tem digestão ácida. Na presença de antiespasmódico é muito comum acontecer refluxo ácido pelo esôfago. Então, vamos atender uma coisa de cada vez. Precisa de relaxamento, vamos usar os chás primeiro, depois você vem para essa dieta. Não, Haddad, eu quero tudo. Então faz a sua alimentação um pouquinho de nada mais cedo. Não vai usar hortelã para ir dormir e dormir com o estômago cheio de comida. Aí não tem que dar certo. Esôfago depois para aguentar a pirose. Erva cidreira, erva doce, né? Tem muita coisa bacana, um lugar que eles chamam de capim santo. Tem cidreira verdadeira, né? O pessoal também chama em algum lugar do Nordeste, cidreira verdadeira. É verdade. É bom demais. Verdade. Cara, que live bacana. Que legal essa live. A gente tem que parar com ela, mas gostoso. Olha, eu queria agradecer, assim, mas demais, assim, aceitar o convite, fazer essa live, Haddad. Sabe que para mim é um prazer, uma honra estar sempre conversando com você. A gente conversa todo dia. Para mim também, você é meu irmão, fazer live com o irmão meu é lindo. Bom demais, obrigado aí pelas explicações bacanas que você deu pra gente aí. Espero que o povo está aqui com a gente, o pessoal tenha de fato aproveitado. E pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode colocar aqui no Instagram que a gente vai responder para vocês aí posteriormente, com certeza absoluta. E desculpe. Você vai salvar essa live, gente? Vou salvar aqui agora. E também desculpa as perguntas que a gente não respondeu. Se puder fazer pra gente assim via inbox, a gente te agradece. Haddad, obrigado de verdade, viu? Eu te agradeço, irmão. Fica com Deus e um par de dumbbells, viu? Fique com Deus e até breve. Amo você e sua família. Eu também, irmão. Te amo. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.